Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos ao segundo dia do Simpósio Internacional sobre Drogas, da Coerção à Coesão. É um prazer recebê-los novamente. Portanto, senhoras e senhores, daremos início ao primeiro trabalho desta manhã com a mesa, que tem o tema Um Novo Enfoque Político, da Coerção à Coesão. Convidamos os expositores Gilberto Odiera, chefe do Departamento de Prevenção às Drogas e Saúde do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, UNODC, Viena. Mike Tracy, diretor do Consórcio Internacional sobre Políticas de Drogas, IDPC, e ex-diretor do Observatório Europeu sobre Drogas. Maria Francisca Florenzano, diretora do Serviço Nacional para a Prevenção e Reabilitação do Consumo de Drogas e Álcool, Chile. Paul Simons, secretário executivo da Comissão Interamericana sobre Abuso de Drogas da Organização dos Estados Americanos, OEA. Luiz Alfonso, escritório regional da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, Washington. Para mediar este trabalho é convidado o Procurador Regional da República em Pernambuco e ex-conselheiro do Conselho Nacional de Justiça do Brasil, Wellington Saraiva. Para início dos trabalhos, com a palavra o senhor Wellington Saraiva. Bom dia a todos. A organização do simpósio dá as boas-vindas a todos os participantes do Brasil e do exterior. Agradece a presença dos membros deste painel, profissionais com grande experiência no tema e que nos honram com sua presença e com a rica colaboração que vão prestar a este simpósio. Algumas palavras rápidas antes de começarmos o painel a respeito do tema. Segundo a ONU, o tráfico ilícito de drogas movimentava ao redor do mundo, no ano de 2003, aproximadamente 320 bilhões de dólares. E a política tradicional de enfrentamento tem um forte eixo de repressão criminal dos usuários, até dos usuários e dos traficantes de drogas. No Brasil, essa política tradicional tem contribuído para um grande contingente de brasileiros recolhidos às prisões. Nós temos aproximadamente 400 mil cidadãos e cidadãs presos no Brasil e um importante percentual deles ali está por crimes relativos ao uso de drogas. Essa política de repressão tradicional também envolve diversas consequências negativas, como a ampla violência dos próprios integrantes das organizações criminosas que negociam com drogas, dos policiais, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes. Já chegou a gerar até a perda do poder estatal em certas áreas do país. Algumas localidades do Brasil não tinham mais o controle do Estado, e sim o controle de organizações criminosas, o que levou à necessidade de mobilizações estatais de grande porte e de alto custo para reocupar e supostamente pacificar algumas dessas áreas. Essa política tradicional de repressão gera, naturalmente, pelas dificuldades no acesso à droga, o alto custo das drogas, o que, por sua vez, enriquece as quadrilhas e organizações criminosas. Em outros países, como no México, nos últimos anos, 36 mil pessoas foram mortas na chamada guerra às drogas, com resultados, eu diria, no mínimo, frustrantes. Há um alto custo para manter as polícias e as demais organizações voltadas ao chamado combate às drogas, as polícias, o Ministério Público, os institutos de investigação e criminalística, os segmentos do Poder Judiciário, os segmentos prisionais, também com resultados frustrantes
enormemente frustrantes. Esse pouco resultado no plano internacional, no combate, no chamado combate às drogas, e o termo combate já embute em si mesmo uma noção de confrontação, de enfrentamento, como se do outro lado estivessem inimigos. Esses resultados frustrantes levaram, por exemplo, na Inglaterra, no Reino Unido, a Comissão de Política para Drogas a propor a descriminalização do uso da maconha, porque entendia que os 3 bilhões de libras utilizados anualmente, cerca de 15 bilhões de reais, eram, em grande parte, desperdiçados e sem resultados concretos. Organismos internacionais, como a OEA e o UNODC, o Escritório da ONU sobre Drogas e Crime, também têm produzido documentos propondo, não necessariamente a descriminalização do uso da droga, mas uma abordagem mais completa, mais abrangente desse problema social e desse problema humano, né, dessa característica do ser humano que o acompanha há séculos ou talvez milênios, que é o uso e o abuso de substâncias que alteram a percepção da realidade. Então, para tratar de alguns desses problemas, nós temos hoje um painel inicial de extrema qualidade, e para que não percamos mais tempo, eu passarei de imediato a palavra a Gilberto Guerra, do UNODC, que terá a sua exposição inicial. Cada um dos painelistas falará por aproximadamente 20 minutos. Em seguida, eu tentarei fazer como mediador deste painel o destaque de alguns dos pontos mencionados por eles, e em seguida nós abriremos a discussão para a participação do auditório. Então, agradeço mais uma vez a Gilberto Guerra, a Mike Trace, a Maria Francisca Florensano, a Paul Simons e a Luiz Alfonso por sua presença nesta manhã, e passo a palavra ao Dr. Guerra. Many thanks, Mr. Chairman, and many thanks particularly to the organizer, particularly to Dr. Ticanori, who invited me. I'm very happy to be here with you today. And let me say that this conference has been originated by the meeting between me and Dr. Ticanori in Vienna. We shared this idea of looking to the discussion paper that the United Nations Office on Drugs and Crime has published in 2010. The title of this discussion paper was From Coercion to Cohesion. And for this reason, we are very happy that someone is reading our document, and we are very happy that Dr. Ticanori appreciated it and used it as a tool for changing the things in his country. And let me also bring the greetings of the Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime, Mr. Yuri Fedotov. Mr. Yuri Fedotov, our Executive Director, is very well aware of this conference. Is very much pushing in this direction. He wants that está promovendo esse debate. Ele vai substituir aquela abordagem baseada em sanções ou punições, e agora estamos tentando adotar a abordagem da coesão para os usuários de drogas. Nós gostaríamos de começar com uma perspectiva histórica, que aparentemente é um pouco estranha, mas é uma perspectiva que eu quero compartilhar com vocês antes de entrar nos debates em si. Eu quero lhes mostrar esta imagem, que era de um hospital psiquiátrico, era um manicômio que existia na Itália antes da década de 60. Vocês veem um ambiente de degradação, isolamento, as pessoas abandonadas nessas instituições sem perspectiva de recuperação. E quando as pessoas entravam nesse manicômio, nesse local fechado, as pessoas entravam e não sabiam se sairiam. Muitas pessoas morriam nesse ambiente sem qualquer perspectiva de futuro. E vocês podem ver que isso foi replicado ao redor do mundo. Se você for maluco, louco, você é colocado num manicômio, você usa um uniforme, você fica atrás das grades. Isso significa que você não tem mais uma identidade, que você não é mais um indivíduo, você é um número encarcerado nesses ambientes, e não conseguimos promover a reintegração dessas pessoas na sociedade. E vocês
também vem a utilização da força nesses ambientes, porque a farmacologia moderna recorria à força. Nessas instituições, eles recorriam à força e havia falta de respeito pelo paciente. Vocês podem ver nesta foto, as pessoas que trabalhavam nesse hospital psiquiátrico estavam rindo, estavam sorrindo. E há uma pessoa que está utilizando uma camisa de força na foto. E em um certo momento em meu país, nós tivemos um grande reformista, senhor Franco Basaglia, que fez a reforma do sistema de saúde mental na Itália e após alguns anos, o paciente não utilizava mais um uniforme, eles voltavam a utilizar as suas próprias roupas, recuperavam sua identidade e podiam ser reconhecidos como indivíduos. E eles interagiam com os psiquiatras de maneira normal, havia uma relação pessoal com os psiquiatras. E a consequência dessa nova relação com o paciente foi que eles destruíram as barreiras que existiam ao redor desses hospitais psiquiátricos. Eu não quero vir aqui para estimulá-los a destruir instituições ou cometer ações violentas contra essas instituições. Mas isso foi o que foi feito na Itália. As barreiras foram fisicamente destruídas, as barreiras ao redor das instituições psiquiátricas foram destruídas, os portões, ou seja, nós abrimos as instituições, literalmente. E agora não temos aquele tratamento compulsório. E eu não sabia disso. O senhor Basaglia, o Dr. Basaglia, ele publicou, em 1979, um livro chamado Conferência Brasiliana. E ele esteve aqui várias vezes para disseminar a mensagem de tratamento não compulsório para doenças mentais aqui no Brasil. E esse livro fala sobre esse assunto. O Dr. Basaglia sugeriu algo muito simples. Não podemos continuar a encarcerar esses pacientes, retirá-los das ruas e encarcerá-los. E colocá-los num canto até que tenhamos um conhecimento mais aprofundado sobre as mazelas das quais estão sofrendo. E não podemos agravar o sofrimento desses seres humanos com o isolamento. Essa é a mensagem do Dr. Basaglia. Eu não quero me comparar, apesar de eu ser italiano, eu não quero comparar isso com o Dr. Ticanori, mas eu acho que agora ele está assumindo o papel aqui no país para uma outra doença não reconhecida agora aqui. E vocês podem ver outras pessoas que estão utilizando os uniformes. Quem são essas pessoas? 35 anos após este movimento, agora são os usuários de drogas. É uma doença discriminada que não é tratada atualmente. E qual é a vantagem desse tipo de humilhação para esses pacientes? Em alguns centros de detenção ao redor do mundo que eu visitei, vocês veem a violação de direitos humanos, a falta de respeito aos indivíduos e as pessoas acorrentadas às camas. Isso aqui é uma imagem do Afeganistão. As pessoas são acorrentadas às paredes ou às camas para passarem pela reabilitação. E as pessoas são encarceradas por causa da utilização de drogas. Pessoas submetidas a situações humilhantes e metodologias humilhantes. Aqui eles fazem um processo de purificação com gelo e água. As pessoas são convidadas a visitar esse centro que é utilizado como um exemplo. Vocês podem imaginar algo assim? É um exemplo de quê? De violação de direitos humanos, a utilização de metodologias que não são cientificamente baseadas. Então, se você for fazer um tratamento de câncer, de linfoma, de diabetes, você vai ter um tratamento não seguindo as diretrizes da OMS ou da literatura científica sobre hematologia ou outras questões, e essas pessoas estão submetidas a tratamentos que não são baseados em literatura científica. E eles vêm ao ao Brasil, ao nosso país. Eu digo o meu país porque quando eu comecei a trabalhar com as Nações Unidas, eu perdi a minha nacionalidade. Eu me tornei
um cidadão do mundo. E você pode ser segregado porque você é encarcerado num ambiente isolado ou você é abandonado nas ruas. E neste caso, o paciente tem que ser respeitado porque eles são afetados pela exclusão social. Quando você é excluído pela sociedade, você se desenvolve e você desenvolve reações negativas, você exclui o resto da sociedade. Você começa a pensar: ninguém me quer, então eu sou um excluído. Você começa a se excluir também. Por exemplo, nas Cracolândias, você se separa da sociedade. E qual que é a responsabilidade do Ministério da Saúde? Imaginem, a mensagem que está sendo recebida é: por favor, limpem as ruas o mais rápido possível, preferencialmente antes da Copa do Mundo e dos Jogos. Porque não podemos mostrar este lixo. Quem quer ver esse lixo? Eu escolhi esses slides por um propósito específico, para lhes mostrar que não há distinção entre o lixo e as pessoas nesta imagem, mas há uma grande diferença, e as Nações Unidas estão aqui para dizer que nós temos que aliviar o sofrimento das pessoas. E eu gostaria de dizer que antes de prosseguir, antes de falar quais que são as ações que devem ser adotadas pelo Brasil e por outros Estados-membros, nós precisamos ter uma mudança na mentalidade. Nós precisamos mudar o modo de pensar. Não podemos reduzir a dignidade dos seres humanos. Precisamos respeitar os indivíduos. Precisamos considerá-los como indivíduos, não números, não problemas. Temos que considerá-los como pessoas que não são culpadas e que podem ser recuperadas de fato. E com a OMS nós temos um programa conjunto com a OMS, com o reconhecimento do uso de drogas como um problema, e o nosso lema é aquele que é esperado para qualquer outra doença crônica. Nós não entendemos a diferença entre pessoas afetadas por doenças crônicas e nossos pacientes. Mas ainda assim, nossos pacientes são discriminados pelo sistema público. E eu gosto muito da Convenção Internacional. Os tratados internacionais são a base do meu trabalho diariamente. Vocês podem ler tudo que é necessário para suportar essa posição na Convenção. Olhem o que foi feito em 72, nós estávamos falando da arqueologia, uma emenda à Convenção de 61, que foi feita em 72. Os fundadores da Convenção dizem que o abuso de drogas é o resultado de um ambiente social negativo, onde temos pessoas que são expostas a esse tipo de vulnerabilidade. Eu não sabia qual era o significado da palavra não saudável, unwholesome, mas eu fui para um dicionário para ver qual que era o significado dessa palavra unwholesome, ou seja, é um cenário social que é prejudicial ao bem-estar da pessoa. E isso é uma descrição perfeita do histórico da maior parte dos nossos pacientes que são afetados com o uso das drogas, que tem um histórico de problemas mentais e físicos. E isso os deixou mais vulneráveis para o uso de substâncias ilícitas. E eu não quero perder muito tempo, porque eu sei que o mediador já está me lembrando que eu tenho um limite de tempo, mas eu quero ver aqui a complexidade dos fatores que influenciam o bem-estar psicológico e físicos dos nossos pacientes. Mas nós sabemos que, em um certo nível, o histórico do nosso paciente, esses cofatores podem ter uma influência no cérebro, por exemplo, na área de leitura, também no DNA dos neurônios, e isso pode gerar também problemas mentais. E o que concorre com esses fatores, nós temos os fatores comportamentais, também no lado dos países em desenvolvimento, a violência, a pobreza. Isso
alimenta a vulnerabilidade às drogas, e isso está contribuindo para essa vulnerabilidade psicológica, e isso não torna nossos pacientes culpados, eles são simplesmente azarados, pessoas que são afetadas pelas doenças, como por qualquer outra doença crônica. E a maior parte dos casos, essas experiências são algo que tem um impacto no cérebro dos nossos pacientes. Nós vemos que há abusos físicos e sexuais, e se formos à literatura científica, nós podemos ver a taxa de violência sexual para aquelas mulheres que abusam de drogas. E nós vemos que é de 36%. Isso significa que 1 entre 3 das mulheres que vêm para ser tratadas foram vítimas de abuso sexual. E há pessoas que querem punir essas mulheres pelo uso de drogas. Então nós chegamos a essas situações absurdas. Ao invés de tratarmos essa paciente e restaurar e inseri-las novamente na sociedade, nós estamos fazendo o oposto. Vocês podem ver esse experimento que foi publicado mostrando a falta de cuidado materno. Isso faz a diferença no DNA dos neurônios. O negligenciamento, principalmente emocional, acaba levando a mudanças na ativação dos genes que são ativados no cérebro. Então, quando a gente diz, bom, se a pessoa utilizar cocaína, ela vai ter uma redução no nível de dopamina, na concentração de dopamina. Isso é verdade. Agora, nós sabemos também que os indicadores de dopamina podem ser reduzidos não somente através da exposição à cocaína, mas também através do isolamento. Quando não há contato com colegas, com o pai e com a mãe, isso também leva ao mesmo tipo de efeito. A gente vê que isso é um traço dominante que aparece aqui em amarelo na parte superior do slide. Aqui a gente vê uma recuperação dos níveis de dopamina, enquanto que do outro lado a gente vê que o nível de dopamina continua bastante baixo. Aqui em verde nós vemos que aqueles animais com altas concentrações de dopamina aparecem aqui em verde, são aqueles que não têm interesse nenhum em cocaína, enquanto que aqueles que se auto-injetam com cocaína acabam se tornando muito mais submissivos, acabam tendo um nível de dopamina muito mais baixo, como seria se estivessem isolados. Aqueles que são mais isolados têm mais interesse em cocaína e acabam injetando continuamente essa droga. Então, voltando aqui àquele slide anterior, o receptor de dopamina pode sim ser danificado, até mesmo reduzido através do uso da cocaína. Agora, nesse caso, essas pessoas passaram a utilizar cocaína porque seus níveis de concentração de dopamina já estavam baixos antes do ingresso na droga. Então, é uma vulnerabilidade cerebral que pode levar uma pessoa a ter maior tendência de usar drogas. Isso do ponto de vista genético. Agora eu não quero gastar muito tempo, eu quero mostrar para vocês aqui um estudo de concorrência, ou seja, aquela combinação entre negligenciamento por parte dos pais e níveis baixos de serotonina. Eu queria mostrar esse gráfico aqui para vocês porque a gente vê que cada vez que a gente sobe um número aqui no eixo de atenção dada pelos pais, cada vez que há menos atenção dispensada pelos pais, nós vemos também uma queda de 10% na probabilidade de não utilizar drogas, ou seja, a probabilidade de usar drogas aumenta em 10%. Existe um metabólito da dopamina que não é relacionado de forma alguma à quantidade de cocaína ou ao momento quando essa cocaína é consumida, mas sim ao isolamento em relação aos pais, o negligenciamento parental. Agora, eu não quero traumatizar ninguém não, mas eu quero mostrar essa foto para vocês. Quem aqui que tem o maior risco de usar cocaína? São aquelas pessoas que têm boas relações com sua família, com seus colegas na sua escola, que podem ir para a escola, podem estudar na faculdade e que podem utilizar várias ferramentas para se livrar desse vício, ou aquelas pessoas que têm que ser deslocadas forçosamente de seus locais onde não têm acesso a nenhum tipo de programa de prevenção, porque
existe uma desigualdade entre a condição de resiliência e vulnerabilidade às drogas. E nós precisamos, antes de mais nada, proteger aqueles segmentos mais vulneráveis da população. Prosseguindo, então, nessa situação tão terrível gerada pelas drogas, nós sabemos, hoje em dia, que há vários efeitos. E eu disse no começo que aqueles cuidados dados pela mãe durante o desenvolvimento da criança pode acabar levando a uma mudança na ativação de determinados genes no DNA. Agora, as drogas como anfetaminas e cocaína também conseguem desencadear o mesmo efeito na ativação ou no silenciamento de alguns desses genes. Imaginem agora que, com os conhecimentos que nós já temos, aqueles pacientes que têm dependência de drogas ou de álcool provavelmente tiveram uma dupla exposição a efeitos epigênicos, primeiro devido à sua história e, em segundo lugar, devido às drogas. Então, realmente é uma situação muito mais complexa que pode ser melhorada através de legislação apropriada. O que a gente vê é que o cérebro acaba respondendo somente às drogas. Então, você acaba dando uma recompensa financeira, por exemplo, de $1.000 para uma pessoa normal que teve uma ativação em amarelo aqui da amígdala, nessa parte do cérebro. A pessoa recebeu $1.000, então não precisou trabalhar, não precisou fazer nada para receber aquilo. Então, aparece uma parte amarela aqui porque a pessoa ficou feliz. Agora, se você faz o mesmo experiência com uma pessoa que utiliza a cocaína, nós vemos que não há essa mesma resposta. Ela não fica tão feliz porque agora o cérebro, do ponto de vista genético, só responde ao estímulo da cocaína. Então, realmente é um resultado que mostra essa patogênese. E uma das razões científicas que nos traz até aqui hoje é porque nós precisamos garantir que não haja discriminação na nossa metodologia. Agora, chegando à minha conclusão, eis um documento publicado em 2010, feito por mim, pela minha equipe e pelo Nico Kahl, e também outras pessoas da OMS lá em Genebra. Infelizmente não tiveram tempo de colocar o logotipo deles, mas realmente foi um documento escrito a 4 mãos, tanto pela OMC quanto pela ONODC, e o conteúdo é basicamente o que a convenção diz. Ela diz que, no caso de posse pessoal ou uso pessoal de drogas, as pessoas não devem ir para a prisão. Elas devem se beneficiar de uma alternativa à prisão, porque não devem ser punidas. É necessário que a pessoa esteja lá voluntariamente. O tratamento nunca é compulsório. E o tratamento também envolve a participação de pessoas qualificadas, para que as pessoas, enquanto estão sendo recuperadas, aprendam e tenham acesso aos melhores tipos de tratamento possibilitados pela ciência, como no caso de qualquer outra doença. Agora, os elementos de pressão e persuasão também podem ser utilizados na hora de tentar convencer um paciente a passar por o tratamento, e a gente pode dizer, por exemplo, olha, se você continuar utilizando a cocaína 3 vezes por dia, eu vou pedir divórcio, por exemplo, se você for a esposa ou o marido. Ou, por exemplo, o patrão pode dizer, olha, você tem que utilizar equipamentos perigosos aqui, eu não posso aceitar que você venha trabalhar sob efeito de drogas, porque é um equipamento perigoso. Então eu vou deixar a sua posição aqui, o seu trabalho preservado, enquanto você passa pelo tratamento, ninguém vai roubar o seu trabalho, ok? Então esse tipo de iniciativa é muito boa. Também iniciativa onde as pessoas vão até as ruas e tentam trazer essas pessoas para tratamento, por exemplo, através do fornecimento de benefícios financeiros ou até mesmo vale alimentação para essas pessoas. Agora, sempre do ponto de vista voluntário, nunca obrigatório. Agora, do ponto de vista da bioética, da ética médica, nós temos que observar o consentimento do paciente. A confidencialidade é preponderante e a voluntariedade do tratamento também. Eu gostaria de dizer que em muitos cenários, aliás, em qualquer cenário, qualquer tipo de tratamento compulsório nesse país quanto em outro país deve usufruir de bons profissionais. A gente deve poder perguntar para os profissionais onde que eles receberam seu treinamento, para saber se a pessoa realmente recebeu todo o treinamento ou se apenas comprou o diploma, porque realmente você tem que poder garantir que o paciente está preservado. Eu
não posso nem sequer dar uma aspirina para o paciente sem que haja o consentimento do paciente. O paciente precisa saber exatamente o que vai acontecer com ele. Então imaginem ficar esperando tanto tempo dentro de uma instituição até poder sair de lá medicado. Então, a questão dos recursos humanos, inclusive as disposições referentes aos direitos humanos vistos pela ONU, estabelecem que o paciente não pode ser tratado dessa forma, sem o consentimento deles. E há princípios, inclusive, que estipulam essas alternativas à prisão. Desculpem aqui por extrapolar o tempo, mas eu gostaria de falar um pouco mais sobre essas alternativas à prisão, porque a maior parte das pessoas dizem que se você tiver um usuário de drogas, ele pode ir ou para a prisão ou para um tratamento alternativo. Agora, isso não é realmente uma alternativa equiparável, porque na prisão você só piora, você não consegue melhorar da sua doença. Então, no caso de posse de pequenas quantidades para uso pessoal, as pessoas não devem nunca ser enviadas para a cadeia. Agora, se alguém vier roubar o meu carro, por exemplo, ou roubar um banco, onde fica a minha conta bancária, aí sim, sem dúvida, essa pessoa tem que ser presa. Agora, se os crimes são decorrentes de sua doença, para que ele possa manter o seu hábito, aí isso tem que ser levado em consideração para que a pessoa não seja enviada à prisão e possa se beneficiar de um tratamento alternativo. Essas alternativas podem ser obrigatórias, sim, aí você... Perdão, não podem ser obrigatórias. Você tem que poder perguntar para o paciente se ele está disposto a substituir a sua sentença restritiva de liberdade por uma sentença onde ele irá passar por tratamento e prestar serviços à comunidade. Aí o paciente pode dizer que não. Se ele quiser, ele pode optar por ir para a prisão, e se ele quiser também, ele pode passar pelo tratamento com direito à confidencialidade. Se for o caso, o juiz pode estipular que se houver um relapso por parte do paciente, ele vai ser enviado novamente à cadeia. Então, há que existir a condição real dessa pessoa poder ser recuperada. E a gente tem que ser razoável aqui. Quais são as exceções? Há algumas poucas exceções porque nem todo mundo é igual. Nós temos milhares de pessoas diferentes, tanto em São Paulo, quanto em Brasília, quanto no Rio. Então, a gente tem que ter o tratamento compulsório, sim, por alguns dias apenas. Ou seja, são para pessoas com surtos psicóticos que ficam em tratamento por curtos períodos de tempo, para não pôr em perigo a vida dos outros. Por exemplo, havia um colega que me contou que havia um usuário que levava gasolina, espalhava gasolina por todo o canto e depois ficava fumando maconha ali perto. Isso podia levar a uma explosão. Então é necessário que haja um tratamento holístico para que esse paciente possa ser interceptado pela polícia e possa ser encaminhado para o tratamento apropriado, não compulsório. Em muitos casos ele tem que ser compulsório apenas por algum período de tempo. Há algumas alternativas psicofarmacológicas que permitem que o paciente seja recuperado em uma questão de horas, dias ou até mesmo uma semana. Então, no caso de tentativas de suicídio e no caso de pacientes em coma por overdose, aí eles não podem dar consentimento. Nesse caso, a gente abre uma exceção. Então, eu queria mostrar para vocês, por exemplo, que já foram tentados esses tipos de tratamento não voluntário e perceberam que ele não dá tanto certo quanto aqueles que são voluntários. Há também evidências de que as pessoas entram em relapso. Lá na China, as autoridades dizem que há um índice de relapso de 98% após tratamento compulsório. É também necessário que o paciente aprenda como cuidar de si mesmo, porque depois que saem do tratamento compulsório, eles não estão mais com o embasamento da instituição, precisam saber se tratar. E o tratamento de longo prazo sem consentimento acaba, no final de contas, sendo inútil. Eu vou passar mais rápido pelo resto da minha apresentação. O que eu acho é que o tratamento deve ser fornecido de forma a atrair os pacientes.
a instituição, em vez de pensar em tratamento compulsório, deve pensar em formas de gerar condições básicas de acesso para os pacientes. E se isso acontecer, os pacientes irão vir espontaneamente. É necessário que seja feito um trabalho de conscientização para que as pessoas saibam que esse tipo de serviço está disponível para forjar uma aliança com o paciente. Na psicologia, a gente fala da terapia, da aliança terapêutica. Então, se você conseguir criar essa aliança terapêutica com o paciente, isso já é ótimo, porque o paciente já se sente cuidado, não se sente mais um lixo. Ele sabe que alguém está fazendo alguma coisa por ele ou por ela. E aí, nesse caso, as pessoas irão recorrer ao tratamento assim que esse tratamento se tornar disponível, e os tratamentos devem ser sempre o mais acessíveis possível. O que torna o tratamento não muito atraente? Primeiro, a questão da comida. Nós temos um estudo que vê que a pessoa tem uma hierarquia de necessidades. Primeiro, a sobrevivência. Quando eu comecei a estudar essa questão em Parma, lá na Itália, nós vimos que os usuários não vinham recorrer a nós para receber novas seringas porque tinham muitas suspeitas, ficavam ressabiados, mas quando a gente começou a oferecer essas agulhas à noite junto com comida, as pessoas ficaram muito mais abertas à nossa intervenção, porque viram que não iam ser julgadas. A gente pôde, então, dessa forma, trabalhar com eles, oferecer cuidados básicos, educacionais e até mesmo intervenções farmacológicas. Em segundo momento, nós precisamos oferecer um cuidado continuado. A gente não quer condenar a pessoa a voltar às ruas. Se a pessoa quiser voltar à rua, é a opção dela, mas eu posso dizer para vocês com certeza que a maioria dos pacientes, talvez 80% dos pacientes, depois que são tratados e retirados das ruas, eles vão pedir mais tratamento de desintoxicação, de processo de recuperação, etc. Então, essas atividades de empoderamento ajudam a atrair esses usuários a esses serviços. A gente também precisa resguardar o trabalho das pessoas que precisam deixar de trabalhar temporariamente para passar por tratamento, para que as pessoas estejam à vontade, façam tratamento e depois possam voltar para o trabalho. Porque se essas pessoas sofrerem discriminação, elas vão acabar nas ruas e nunca irão se beneficiar do tratamento. Eu sempre falo para os Estados-membros que não devem esperar até os serviços de tratamento chegarem até eles e melhorarem para que a gente possa começar a oferecê-los. Não, a gente pode utilizar o que a gente já tem, por exemplo, uma estrutura de voluntários disponíveis. Não precisa ser o dia inteiro, pode ser apenas algumas horas. Se as pessoas tiverem apenas, por exemplo, disponibilidade de 9 às 12 ou 9 às 11, aí podem ser voluntários durante esse período de tempo. E depois, se arrumarem um emprego, podem mudar o horário em que servem como voluntários, por exemplo. Na África, a OMS, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização Mundial da Saúde, chegou à conclusão de que se nós conseguirmos aumentar o número de voluntários trabalhando nessas iniciativas, em muitos casos é possível inclusive uma redução do número de psiquiatras. Agora, para concluir, eu gostaria de falar um pouco sobre medicamentos, sobre fármacos. Eu realmente acho que a gente vai conseguir resolver pelo menos metade dos problemas referentes às drogas no mundo se utilizarmos medidas efetivas de psicoterapia, porque nós sabemos que em muitos casos os pacientes simplesmente não vão ao tratamento. No caso do ópio e outros medicamentos com essa base, nós sabemos que os efeitos são muito diferentes dos efeitos vistos no caso dos estimulantes, como a cocaína ou o crack. No caso da cocaína, é muito mais difícil você atrair um paciente. Agora, a gente pode utilizar medicamentos para contrariar esse tipo de efeito. Aqui uma publicação minha de 2 anos atrás, onde é discutida a possibilidade de realizar-se um experimento com determinados fármacos, mas seja o que for que você vá oferecer para substituir ou para pelo menos simular o efeito que aquele paciente sentia com a cocaína, ele não vai conseguir se manter naquele serviço. E
lógico, tratamentos psicossociais e de terapia também ajudam enormemente no tratamento. Eu vou concluir com esse slide mostrando a presidenta Dilma, quando ela visitou um serviço de tratamento. Eu pedi para que ela fizesse uma contribuição com o nosso trabalho, repetindo a nossa vontade perante a ONU no que diz respeito às nossas ideias sobre o tratamento, sobre a restauração e a recuperação dos pacientes, para que possa existir um modelo eficiente e capaz de recuperar os pacientes. As mães, muitas vezes, são as principais sofredoras quando seus filhos padecem do uso de drogas, então elas também precisam de tratamento. Então, nesse caso, eu solicitei que a presidenta Dilma se tornasse como se fosse a mãe de todos os pacientes usuários de drogas nesse país e os tratasse como tal. Obrigado. Gostaria de agradecer as palavras, a exposição muito rica do professor Gilberto Gerra e, imediatamente, passo a palavra a Mike Trace, diretor do Consórcio Internacional sobre Políticas de Drogas e ex-diretor do Observatório Europeu sobre Drogas. Good morning, ladies and gentlemen. Bom dia, senhoras e senhores. É um grande prazer para mim estar aqui com vocês. Gostaria de começar agradecendo os organizadores, principalmente o governo brasileiro, o Ministério da Saúde, e obrigado a Roberto Ticanori por ter organizado esse simpósio. Também gostaria de agradecer a Cíntia, que vem cuidando da organização aqui para os convidados internacionais. Eu gostaria de pedir desculpas porque vou precisar fazer minha apresentação em inglês. Infelizmente o meu português não é lá dos melhores. E vou também agradecer os intérpretes pelo seu trabalho. Vou tentar falar numa velocidade mais racional para que a gente possa acompanhar. O primeiro comentário que eu vou fazer hoje é o seguinte: foi um grande prazer ouvir a apresentação anterior à minha. O Gilberto sabe que muitas vezes eu critico muito o trabalho feito pelas Nações Unidas nesse campo. Então realmente é muito bom ver a clareza da mensagem advinda de um membro tão sênior. Por muitos anos eu, Gilberto e outros colegas vemos discutindo a posição da ONU em relação ao tratamento das drogas e, principalmente, esse é um dos meus assuntos preferidos. E é ótimo ver as Nações Unidas liderando essa área nesta região, na questão das melhores práticas para o tratamento e também mostrando que o tratamento compulsório não é o que é apoiado pelas Nações Unidas. Eu fico muito feliz em ouvir isso e eu vejo que o professor Gerra apresentou esse tema muito bem. O que eu quero falar hoje é da minha experiência por bastante tempo, por quase 30 anos de trabalho no setor antidrogas. Para me preparar para esta apresentação, eu conversei com meus colegas brasileiros na área política e na área profissional para ver quais são os desafios que vocês enfrentam aqui no país, e está bastante claro que vocês estão enfrentando agora uma grande preocupação no que se refere ao nível de utilização de drogas por parte da população e os problemas relacionados a isso, mas a minha experiência na área política é que uma preocupação política e social sempre é uma ótima oportunidade para progredir no que se refere às políticas e aos programas elaborados. Portanto, o Brasil está enfrentando um desafio agora que está sendo discutido politicamente enquanto falamos lá no Congresso, no Parlamento. O Senado está discutindo essa questão, mas isso significa que os recursos financeiros que vêm dessa atenção política criam uma oportunidade para desenvolver as respostas e os tratamentos nessa área. Há um grande investimento que é necessário por meio do programa anti-crack, e essa é uma oportunidade para criar um sistema de tratamento amplo aqui no país. Essa é a experiência pela qual eu passei no Reino Unido 15 anos atrás. Eu acho que vocês não têm a entidade comparável aqui no Brasil, mas nosso governo investiu bastante dinheiro nessa área de drogas e nós temos uma experiência muito relevante a esse respeito para que eu possa compartilhar aqui com vocês no Brasil.
alguns conteúdos para que vocês possam entender o contexto do meu trabalho. Eu trabalhei nesse setor por quase 30 anos. Eu comecei quando eu era bem mais jovem e quando eu tinha muito mais energia e muito mais coragem. Eu comecei a trabalhar nos presídios no Reino Unido, trabalhando com os presidiários usuários de drogas no Reino Unido. Esse foi o meu primeiro emprego. Eu não sei por que eu optei por esse emprego no começo, mas foi assim que eu comecei. E quando eu comecei a trabalhar nisso, eu era um especialista em perícia e investigações. Eu tenho esse histórico na área policial e na década de 90 eu fui nomeado coordenador antidrogas no Reino Unido e eu era responsável pela nossa política nacional antidrogas, todos os aspectos, desde a prevenção até o tratamento, até a diminuição e redução de danos. Então nós éramos responsáveis por essas políticas e nós relatávamos os resultados ao Tony Blair por 5 anos. Como foi dito no programa, após isso, eu fui presidente da Agência de Drogas da União Europeia, que é o Centro de Monitoramento sobre Drogas, e vocês terão um palestrante que falará sobre esse trabalho que foi desenvolvido por essa agência da União Europeia. Eu também trabalhei rapidamente na UNODC, é por isso que eu conheço pessoas como Gilberto. Eu tenho várias críticas também no que se refere ao trabalho feito pela UNODC, porque eu conheço a entidade de dentro. Eu estou falando aqui em nome do Consórcio Antidrogas Europeu, mas o meu trabalho principal agora, que eu acredito ser importante para essa reunião, eu sou o chefe executivo de uma organização de tratamento que realiza vários serviços de tratamento antidrogas, serviços comunitários, por exemplo, mas a maior parte dos nossos serviços são focados em programas de abstinência para os prisioneiros, para aqueles que estão encarcerados. Portanto, eu tenho uma responsabilidade no Reino Unido para desenvolver melhores práticas na área de tratamentos de abstinência. E o motivo pelo qual eu estou falando isso se tornará mais claro posteriormente na minha apresentação, mas eu quero lhes dar uma ideia do que estamos fazendo no Reino Unido. A minha organização, que é chamada RAPT, o nosso site é rapt.org.uk, se vocês quiserem pesquisar. Nós temos 20 mil pacientes que são tratados por meio da instituição e cerca de 3 mil desses pacientes passam por nossos tratamentos intensivos de abstinência dentro dos presídios. Estamos muito orgulhosos desses programas. É muito importante que esses programas sejam ampliados também. Também o consórcio de políticas antidrogas, vocês podem ver aqui no slide. Eu sou o atual presidente. Essa é uma rede não governamental global de especialistas e defensores de políticas antidrogas. Tentamos reunir uma comunidade diversificada que está interessada em ter um diálogo com os governos sobre políticas antidrogas. Portanto, fornecemos plataformas para que possamos promover esse diálogo interinstitucional e também para que possamos ter um diálogo com a União Europeia e com as Nações Unidas. Nós promovemos os debates e também promovemos o intercâmbio de conhecimento entre os nossos membros, mas também defendemos uma perspectiva específica para a política antidrogas que foi demonstrada pelo professor. Nós defendemos uma política antidrogas mais humana, que significa também, novamente, o caminho da coerção para a coesão. Mas sabemos que a nossa visão da direção das políticas antidrogas deveria evitar a coerção e a repressão e se mover em direção da coesão. Vocês podem ver que essa liderança das Nações Unidas e essa mudança de prioridades que está sendo adotada por muitos países, eles estão tentando deixar de lado a repressão, e isso nos deixa bastante satisfeitos. Eu estou falando isso por vários anos, eu já desempenhei vários papéis, e é muito bom ver que é essa a direção que foi escolhida pela maior parte das instituições ao redor do mundo. Eu sei que o Senado está muito ocupado agora, mas eu acho que é importante que os políticos saibam que agora, no mundo, há uma tendência que está mudando
está progredindo em direção a políticas de redução de demandas e políticas também de saúde para usuários de drogas, e isso foi refletido nos comentários do Sr. Gera. Essa abordagem é normal agora no debate europeu. Nós não dependemos, nos países europeus, nós não dependemos de ações repressivas para combater as drogas. Eu acho que nunca dependemos dessas estratégias, pelo menos no período em que eu trabalhei com isso. Mas vemos que nos debates da América Latina e também dos Estados Unidos, eu não sei se vocês estão seguindo as discussões nos Estados Unidos, mas a Casa Branca já fez declarações dizendo que a política americana, que foi seguida por muitas décadas, e era uma política repressiva para as drogas, agora a Casa Branca reconheceu que essa política era um erro. E agora a política adotada pela administração do presidente Obama é reverter os efeitos danosos dessa política. E isso é muito bom, porque vocês sabem que os Estados Unidos defendeu por muito tempo essa abordagem repressiva contra as drogas. Mas também na África e na Ásia, nós estamos envolvidos em debates nessas regiões também, onde a premissa era que a única maneira de combatermos as drogas ou o consumo de drogas era adotar ações repressivas, cada vez mais repressivas. Essa era a premissa que estava sendo assumida por muitos anos, mas agora essa tendência está mudando e agora precisamos encontrar soluções baseadas em saúde e baseadas em assistência social para que possamos corrigir esses problemas. Voltando para o meu papel no Reino Unido, isso foi no final da década de 90, eu fui nomeado em 1997 e foi um bom momento para trabalhar no governo do Reino Unido, porque foi a última vez em que tivemos bastante recursos para investir. Nós estávamos em uma situação em que podíamos investir bastante na área social e tivemos um governo, após de termos 13 anos de um governo mais conservador, tivemos uma mudança de governo que se tornou mais liberal e naquele momento nós tivemos um movimento em que havia muito entusiasmo em torno dessas políticas antidrogas, ou seja, havia muito apoio político e recursos financeiros para investir na área social e para fortalecer a comunidade. Havia várias preocupações no que se refere às drogas no Reino Unido. Nós tínhamos uma epidemia na utilização de cocaína e heroína e no final da década de 80 nós tínhamos cerca de 300 mil pessoas que eram dependentes do uso de cocaína e heroína. E nós não estávamos fornecendo soluções para essa população. Havia dinheiro, havia apoio político e o meu desafio era reunir diferentes respostas antidrogas e reunir todas essas ações em uma política, uma estratégia mais ampla para combater as drogas no Reino Unido. E no momento nós tínhamos cerca de 4 milhões de usuários de drogas no país e cerca de 300 mil pessoas eram dependentes de fato das drogas. E naquele momento nós tínhamos 60 mil pessoas usuárias de drogas que estavam em contato com os nossos serviços de tratamento, ou seja, a maioria dos usuários de drogas não tinha contato com o governo ou com tratamentos oferecidos pelo governo. E o nosso orçamento, quando começamos os programas, o orçamento era de R$1 bilhão no início para o nosso sistema de tratamento antidrogas. E até no final de 3 anos, nós aumentamos esse orçamento para 4 bilhões. Ou seja, tínhamos bastante dinheiro para investir. E vemos que os investimentos no Reino Unido foram mantidos nesse valor de 4 bilhões de reais. Estamos sofrendo bastante pressão agora, porque, claro, temos contingenciamentos orçamentários, mas estamos tentando manter o nível de investimentos nos tratamentos antidrogas. O que eu quero mostrar agora são algumas das lições aprendidas com base nessa experiência europeia e do Reino Unido. As pessoas que já me ouviram
falar, sabem que eu poderia falar o dia inteiro sobre essas lições aprendidas, mas eu vejo que, por causa do nosso programa, que é bastante amplo, eu vou ter que selecionar só algumas experiências. Eu ficarei feliz em responder perguntas que vocês tenham sobre os programas. E eu peço desculpas, porque a primeira lição que eu tenho a mostrar para vocês é um pouquinho chata, porque era uma questão burocrática. Eu faço vários discursos na Europa sobre estas questões, mas uma das questões mais importantes, uma das coisas mais importantes que você pode fazer quando você tem apoio político e você tem recursos financeiros é que você tem que reunir e criar estratégias para tirar proveito dessas estruturas burocráticas que existem. E é possível desperdiçar recursos e gastar inadequadamente esses recursos se seus sistemas não são robustos. E havia 2 desafios burocráticos no Reino Unido, mas conseguimos superá-los. O primeiro era a coesão dentro do governo. Se vocês estiverem interessados em receber uma resposta positiva nas políticas antidrogas, é a responsabilidade dos Ministérios da Saúde, também do Ministério de Desenvolvimento Social, do Ministério de Justiça. Esses ministérios têm que trabalhar em coordenação para que consigam implementar um programa que tenha coesão. E podemos ver que isso funcionou muito bem no Reino Unido. E esse programa federal que foi implementado no Reino Unido também foi replicado em nível local e em nível regional, e dessa forma conseguimos obter sucesso. A primeira coisa é que precisamos ter um plano nacional claro que produza cooperação e parcerias no nível municipal. Nós nos esforçamos bastante, 10 ou 15 anos atrás, para criar estratégias unificadas para que pudéssemos gastar o dinheiro adequadamente. E a outra coesão é a coesão vertical. Quais são as políticas e as estratégias do governo federal, por exemplo, o Ministério da Saúde? Essas políticas criam uma estrutura para os gestores locais, mas não é uma camisa de força, porque as decisões, como Gilberto disse, as decisões no que se refere a um sistema de tratamento local têm que ser tomadas localmente, mas a estrutura precisa ser estabelecida em nível nacional. E trabalhamos bastante nessa área no Reino Unido e conseguimos vários benefícios. E os exemplos de casos em que perdemos controle dessa coesão, daí tivemos problemas, porque tivemos conflitos entre os diferentes atores envolvidos. Então é muito importante criar essa coesão nas suas estruturas nacionais, e eu acho que isso já existe aqui no Brasil, e é importante criar esse nível de coesão dentro dos municípios também. Eu peço desculpas por essa abordagem burocrática. A segunda lição é que vocês precisam pensar sobre a construção de um sistema de tratamento que seja unificado e integrado e que apoie várias ações. E não podemos construir impérios de tratamento com diferentes modelos e diferentes ideologias e abordagens. Eu sei que esse é um problema para vocês no Brasil e também é um problema para nós no Reino Unido, mas todas as vezes que encontramos esses problemas, eu acho que esse é o melhor tratamento e eu acho que todo o dinheiro deve ser investido nesse tipo de tratamento, então eu quero investir tudo aqui. E o outro político tem uma posição diferente e eles entram numa briga, e é uma briga que não é benéfica para ninguém. E nós sabemos que o que queremos alcançar com o nosso sistema de tratamento é que nós queremos identificar aquelas pessoas que precisam de ajuda, que precisam de serviços de saúde, que precisam ser reintegrados à sociedade, e precisamos fornecer o apoio imediato que essas pessoas necessitam por meio do Ministério de Saúde ou de serviços de saúde, por meio de vales alimentação ou por meio de outros métodos de assistência, mas precisamos convencer essas pessoas que elas podem mudar suas vidas, elas têm que ser motivadas no que se refere a isso. Porque a primeira barreira que enfrentamos nesse processo de combate a drogas e reintegração dessas pessoas na sociedade é porque essas pessoas não acreditam que podem mudar.
as pessoas acreditam que só são capazes de fazer aquilo, de usar drogas e nada mais do que aquilo. E agora nós tentamos dar a mensagem a essas pessoas que elas podem progredir e podem sair das drogas. E parte do trabalho de vocês é motivar essas pessoas para que elas possam mudar. Precisamos de vários caminhos, vários serviços que ajudem pessoas diferentes. O Gilberto está correto novamente neste ponto. Vocês precisam de várias ações que possam ajudar pessoas diferentes, com diferentes estilos de vida e também em estádios de vida diferentes para que eles possam alcançar esse objetivo geral de reintegração. Não é que todos precisam passar por reabilitação, ou todos precisam passar por um tratamento comunitário, ou todos precisam recorrer a centros religiosos, mas é a responsabilidade do Estado fornecer essas opções e esses sistemas de apoio. E é o indivíduo que precisa fazer a escolha, com a ajuda de assessores, claro, mas é a responsabilidade do indivíduo escolher qual é a melhor opção para si. E eu ouvi alguns dos debates políticos que ocorrem aqui e há algumas ideias dizendo que precisamos ter o mesmo tratamento para todos, mas essa é uma péssima ideia. E esta é a terceira lição. Pensem sobre as pessoas que precisam de tratamento. E a realidade, e essa também é a realidade financeira, é que, na verdade, só a minoria das pessoas usuárias de drogas na sociedade precisam, de fato, de tratamento. Por exemplo, com base nos dados do Reino Unido, nós temos cerca de 4 milhões de usuários de drogas no Reino Unido, mas é um pequeno percentual da população, mas ainda assim essas pessoas precisam de ajuda para resolver seus problemas relacionados a drogas. E essa é uma realidade que aparece em vários trabalhos realizados pelo mundo. Há cerca de 240 milhões de usuários de droga pelo mundo e só 20 milhões dessas pessoas de fato precisam de tratamento, que são dependentes em drogas, de fato. Então, há muitos usuários de drogas que não precisam de assistência do governo, que não precisam ser reencarcerados ou não precisam passar por tratamento. E o Estado deve acreditar nisso, porque se você tentar intervir e tratar 240 milhões de pessoas, você nunca terá dinheiro suficiente. Você direcionará os seus recursos nas pessoas erradas. E essa é uma maneira ineficiente de direcionar os recursos. Se você adotar uma abordagem repressiva, você estará utilizando os recursos de maneira ineficiente. E quando prendemos essas pessoas, nós pressupomos que essas pessoas são dependentes em drogas, e já que esse é o pressuposto, nós dizemos, você precisará passar por tratamento ou você precisará ser preso, e vocês estarão gastando o dinheiro de maneira ineficiente, porque vocês estarão prendendo e tratando pessoas que de fato não precisam ser presas ou tratadas. Portanto, precisamos identificar as pessoas adequadas. E foi muito interessante ver o que o Gilberto falou sobre isso. É necessário que a gente resista à tentação de empurrar o tratamento nas pessoas. Isso é uma questão recorrente em vários locais do mundo. Os governos começam a partir de uma base racional, uma preocupação factível, né? A gente chega à conclusão de que a população precisa ter parte do seu comportamento alterado no que diz respeito às drogas. Agora, as pessoas não são estatísticas. Muitas vezes o governo as vê como tal, diz que as pessoas devem forçosamente mudar sua visão de vida e mudar seu comportamento através de tratamento para que possam melhorar suas estatísticas. Agora, esse tipo de tentação nunca dá certo. E isso foi dito muito claramente pelo Gilberto, porque não funciona, porque simplesmente vai contra a Carta Básica dos Direitos Humanos.
acordados há mais de 50 anos pela ONU. A autodeterminação faz parte crucial dos direitos humanos. E se você tosar a autodeterminação porque você decidiu que a pessoa deve ter sua vida diferente, acaba sendo uma brecha dos direitos humanos dessa pessoa. Quando os líderes políticos levam isso em consideração, percebem que não devem contemplar o treinamento obrigatório. É perturbador países que fazem. O Gilberto já falou sobre algumas experiências que ele teve, e algumas das minhas mostram que o uso de tratamento compulsório, que vê em todos os pacientes da mesma forma e faz com que todos os tratados passem pelo mesmo tratamento com a ameaça de coerção, acabam trazendo resultados muito ruins, pífios. E isso todo mundo que trabalha com usuários e até mesmo com seres humanos sabe que as mudanças realmente são suscitadas voluntariamente. Elas não podem ser forçadas ou impostas. As mudanças devem advir de uma série de autodeterminações feitas pelo próprio usuário quando esse decide que quer ter uma vida diferente. Então, nós temos que apoiar esse momento através de processos voluntários de tratamento, porque os voluntários são muito mais exitosos. Para concluir, gostaria de dizer que nós devemos criar um sistema apropriado. Nós já aprendemos essa lição lá no Reino Unido. A gente precisa de um sistema de tratamento amplo e abrangente que não cubra apenas uma ou duas substâncias. Eu entendo que aqui no Brasil o principal problema atual é o crack. Essa é a principal tendência de consumo de drogas em ascensão no Brasil e parece muito com o que aconteceu no Reino Unido durante muitas décadas, até os anos 90. Nós tínhamos sistemas de tratamento divididos por tipo de substância, por exemplo, tratamento para crack, para heroína, para outras substâncias. O processo de tratamento deve ser capaz de identificar aquelas pessoas que têm dificuldades em sua relação com as drogas, com sua comunidade, para motivar a mudança, para instigar nelas a vontade de mudar. Isso só é possível através de um cardápio inteiro de serviços oferecido a essas pessoas. E nada disso é possível se a gente dividir tudo por drogas. A gente pode ter a droga que for, por exemplo, cola de sapateiro, cocaína, álcool. Inclusive lá na Europa a gente tem cada vez mais substâncias sintéticas que simplesmente não existiam há 5 anos. Nós não sabemos muito sobre elas. Então, o nosso sistema de tratamento lá no Reino Unido, durante muitos anos, foi concebido com base no tipo de substância. Agora, isso vem mudando, porque lá o consumo de heroína vem caindo, enquanto que o consumo de substâncias sintéticas vem aumentando, principalmente pela juventude. E os tipos de problema enfrentados pelos jovens são completamente diferentes daqueles que utilizam cocaína. Agora, é necessário que haja uma motivação, um apoio social e um embasamento jurídico. Vocês não devem criar um sistema de vocês para que se foque no crack ou em alguma outra droga, mas sim que se foque nas pessoas, no usuário. Obrigado, mas eu ainda não terminei, não. Já estou quase. Eu poderia passar o dia inteiro aqui falando sobre essas lições que eu aprendi, né? Eu vou ter que excluir algumas. Agora, eu quero falar da questão política. A atenção política e o financiamento político voltado para essa questão no Brasil é muito bem-vindo, porque trata-se de uma oportunidade real de criar ou de fazerem-se mudanças no nosso sistema. Então, é necessário que a gente se valha dessa oportunidade, não a desperdice tentando implementar mudanças que não irão a lugar nenhum. Na experiência do Reino Unido e de outros países, nós sabemos que esse tipo de iniciativa é uma das estratégias de fortalecimento comunitário mais fortes que vocês podem implementar. Lá na nós já vemos muitos retornos desses sistemas integrados e efetivos. São retornos, inclusive financeiros, porque o crime se reduz, a saúde pública aumenta. Então, o sistema como um todo acaba tendo resultados diretos, mas também indiretos que contribuem para o bem-estar da sociedade. Muito obrigado pela sua atenção e boa sorte nessa empreitada. Agradeço a Mike Trace pela sua rica experiência.